Seja bem-vindo mais uma vez à nossa mesa do Francamente Podcast. E hoje, na nossa mesa de pensamentos e elucidações do que acontece na nossa mente, eu trouxe um convidado muito especial. Raí, seja bem-vindo à nossa mesa. Se Obrigado. apresente, por favor, né? Porque eu te conheço, mas eu quero que todo mundo te conheça também. Claro, claro. É um prazer estar aqui com você, Elaine, né, pra gente falar sobre algumas situações do dia a dia, né? Bom, eu sou Raí, eu sou terapeuta, eu trabalho principalmente com mulheres, trabalho autoestima, trabalho relacionamentos, né? Acho que é o grande foco do meu trabalho hoje. Também sou jornalista e trabalho aqui na cidade de Niterói, tenho uma coluna na cidade de Niterói, de gastronomia, mas tudo envolvendo muito busco envolver tudo o que eu faço com o universo feminino, para que a mulher seja valorizada, ela saiba os locais onde elas podem ir, onde tem aquele encontro, onde eu posso tomar um café da manhã muito chique, então eu sou muito ligado a isso aí. Hoje a minha grande vertente de trabalho é ser terapeuta, que eu acho que me achei na vida. Ah, eu conheci o Raí, gente, no ano de 19, 2018, 19, 19. 2019, quando ele entrou numa instituição onde eu trabalhava. E lá a gente se conectou bem rápido, porque a gente tinha a mesma sinergia, assim. Eu sou muito afetuosa. Aí um dia eu fui abraçar o Raio me olhou assim, do tipo, por que que essa menina tá me abraçando? Aí eu ignorei aquilo ali, continuei abraçando ele várias outras vezes. Aí um dia ele falou bem assim, menina, quando você veio me abraçar a primeira vez aqui, eu falei assim, quem é esse ser esquisito que tá me abraçando? E eu achei muito engraçado, porque ele é muito afetuoso, apesar dessa primeira impressão, né, Aham. que foi gerado. E eu acho que a identificação veio daí, né? Porque era um espaço onde a gente não tinha muito hábito de ser afetuoso, né? E você, Uhum. do nada, encontrou uma pessoa super esquisita e afetuosa. Então, não foi bem assim, né? Deixa eu me defender um pouquinho. Eu não é que é um ser esquisito e tal, mas foi assim, a instituição onde a Elaine trabalhou, eu era aluno de um curso. É. E aí eu não estava tão acostumado, tantos afetos assim, tipo, vão, abraça. Era um ambiente empresarial, né? Uma coisa mais. Exatamente, era uma coisa mais meio formal. E É, aí isso foi se desconstruindo com o passar do tempo, de que entendendo que aquilo ali faz parte também, o afeto fazia parte para quebrar esse gelo do mundo empresarial, assim. é verdade. Mas a identificação foi de primeira, e depois eu falei assim, cadê meu abraço? É, Lembra toda quando a gente vez se ele encontrava? chegava, eu tinha que dar um abraço. Era tipo cartão de entrada, Sim, assim. sim, tinha que dar o abraço. E a gente foi se conectando ali, se conectou, graças a Deus, tranquilamente até hoje, né? É. Estamos tentando nos ver mais, A mas, gente não né? consegue. Tem aquela coisa que eu já falei em outros episódios, que eu não consigo ver os meus amigos, então eu marco um dia pra gravar com eles. É assim, eu tô tentando marcar um dia pra poder ver o Raí desde o aniversário dele de 2022. Talvez. Olha aí, 2 anos que eu não consigo ver o Raí. Então a gente teve que convidar, inventar essa história de podcast. Então sintam-se à vontade aqui no nosso encontro pós 2 anos, que a gente tem muita coisa pra atualizar e aí vocês vão ficar sabendo aí. É, tem muita coisa. Aí é muito prazer te ter aqui. Eu acho que esse processo seu da terapia em si foi um processo que eu acompanhei à distância, né? Porque você Uhum. começou a atender durante a pandemia, não foi? Não, na verdade, ainda na pandemia eu estava na instituição, querendo ver, Aprendendo, né? aprendendo e como faria. Mas efetivamente eu comecei a atender foi final de 21 para 22, que efetivamente eu comecei de fato a ser terapeuta, né? Até aí eu estava querendo me encontrar. E aí É. 22, 21 em diante, 22 e 23 e agora 24, seguimos esse caminho aí, graças a Deus. Aí, quando o Raí começou, ele começou também a fazer aquela consultoria em grupo, né? Aí você. Como é que é o nome daquele que você fez? Então, eu fiz um curso, na verdade eu vi que tem várias estratégias, né, dentro quando você vai falar sobre qualquer coisa relacionada a comportamento, e via um grande problema era a comunicação, né. Então, Sim. como eu já fui professor universitário, tinha aí 10 anos de tablado, né, desde sempre dando aula, eu entendi que como poderia dominar, a questão da técnica da oratória e como ensinar isso. E aí foi ali meados de 21, 20, eu dei os cursos de oratória. E aí foi aquele grande grupo que foi fazendo ali o curso junto comigo, e foi bem, bem legal. Foi muito legal. E eu tive até uma prima, né, que fez com você depois um curso, a Mirella. Quem? Foi a mentoria, Mirella Ribeiro. Mirela Ribeiro. Não, Mirela foi não foi minha aluna, não. Eu acho que ela foi sua Mirela aluna. foi minha aluna na instituição onde eu trabalhei. É, eu acho que foi. Foi. A Mirella, eu dava aula pra ela de
anatomia e fisiologia na Ah, não, época. não, a Mirella, ela fez um curso com você de autoestima já, quando você já estava. Autoestima, Mirella. Foi, Mirella Ribeiro. Se eu olhar o É, eu rostinho eu vou te devo mostrar lembrar, porque depois. tem 1.500 alunos, então eu acho que são aqueles que. Não. Hã. Aí a gente, tá aí o tema de hoje, gente, Uhum. autoestima. E eu acho que quando a gente começa a falar sobre autoestima, a gente fala muito sobre autovisão, né. Uhum, E como é que você entende a autoestima como a formação de um indivíduo? E você estuda, né, mais a formação da autoestima feminina. Então, uhum, como você, nesses anos de estudo e análise, tem visto essa formação do indivíduo no geral, assim? uhum. Na verdade, quando a gente bem a grosso modo, né, para explicar, autoestima é a valorização que a gente dá a nós mesmos, né. E aí com o desenrolar do tempo, né, e do passar dos anos, esse conceito foi sendo trabalhado, 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 até que, a gente começa a notar que a autoestima ela foi muito mediada a comparações, Sim, a um total. padrão social que foi estabelecido, quando na verdade eu sempre tento quebrar isso. Porque é pensar que a Elaine é única, não tem outra no mundo, não tem outra forma dessa, mesmo que fosse gêmea, seria É diferente. verdade. Então, quando a gente trabalha autoestima, eu costumo dizer que você tem que, só pelo ato de você nascer e tá tudo bem com você, você tem que se valorizar. É verdade. E, e assim, diante do que temos do sistema social, vamos colocar assim, é muito difícil uma pessoa sem ajuda profissional alcançar esses patamares se ela tá fora de um padrão imposto pela sociedade. E digo mais, até quem tá dentro do padrão tem problemas de autoestima. A gente vê aí, com exemplo, trazer agora uma coisa que tá em alta, o Big Brother, por exemplo. Uhum, Nós temos o exemplo da Yasmin Brunet, que ela já falou abertamente, né, sobre a distorção que ela tem em relação ao corpo dela, né, e o quanto até mesmo esse corpo socialmente é criticado, né, quando ele uhum, sai desses padrões. E é uma pessoa totalmente padrão, no meu ponto de vista, né. uhum. Então, também a gente teve a Grifão, esqueci o nome dela Bruna agora. Grifão. Bruna, também tinha essa mesma distorção, que ela tinha compulsividade por medo do corpo dela, se alterar, e é uma pessoa extremamente padrão também dentro daqueles Uhum. padrões. Você acha que essa visão da formação da autoestima feminina também tá ligada à forma que ela aprendeu sobre a autoestima, tipo, a forma que ela viu a mãe, a avó, enfim, a lidar com essa autoestima? Sim, claro, a gente não pode, deixar de valorizar a ancestralidade, né. Sim, Por conta de que a gente, para essa mulher tá falando hoje em relação a questões de autoestima, ela já teve alguém lá atrás que começou a falar. tipo, como E lidar com isso, né? exatamente. E isso também, esbarra muito no quanto, dentro do contexto familiar dela, a autoestima é valorizada ou não. O quanto essa mulher inicial, avó, bisavó ou a própria mãe, foi desvalorizada em todo o seu tempo, valorizada em todo o seu tempo, e quanto ela passou isso para a filha, né, ou para as filhas. Então, a gente nunca o considera em relação a um fenômeno ou conceito só ele isolado, a gente tem que considerar sempre o contexto, porque o contexto vai nos dizer muito sobre como que aquilo reverbera na sociedade ou na atualidade. Sim, Então, como você trouxe da Yasmin Brunet, que foi o boom, né, assim que se começou o Big Brother, né, eu costumo dizer que quando já nasce uma mulher, já nasce uma cobrança, sim, total. né? Então, quando nasce uma cobrança, ela já tá ali tendo que, fecha a perna, se comporta desse jeito, não bota essa Fala saia muito assim, baixo. fala baixo, né? Então existe uma cobrança de machismo estrutural, vamos colocar assim, que faz com que essa mulher já tenha que se encaixar em algum tipo de forma para ela ser aceita, Sim, né? E com os movimentos de hoje, a gente vai vendo que a cada dia mais tem sido quebrada essa caixinha inicial, para pra nossa alegria. claro, para que vocês possam ter liberdade. É o que eu sempre falo para as meninas, que eu busco que elas tenham liberdade de serem elas mesmas, sabe? Que elas possam usufruir daquilo que elas têm de melhor na vida delas. Então, isso é sobre o interno, não é sobre o sol que está externo. Então, acho que isso é um dos pontos que eu vejo de maior satisfação quando elas conseguem em si, fazer uma coisa que não fazia, se olhar no espelho sem se julgar, sem olhar assim, ah, eu não gosto desse culote. Se jogam por partes, né? Sim, Eu não gosto desse culote, eu não gosto desse braço. Eu falei, tá, mas já olhou pra você inteira? Já viu o mulherão que você é? Já viu? Eu sempre uso a expressão, e eu tenho pacientes minhas que com certeza vão assistir isso e vão lembrar, que fala sobre, eu já viu o evento de mulher que você é?
Porque se a gente for parar pra pensar, a mulher é um grande evento, Ai, amigo, né? é. É um grande evento. É verdade. Assim, eu brinco que o homem é o protótipo, né? Foi o início lá e tá, ok, mas a mulher é um grande evento. Ela suporta muita coisa, ela sabe se posicionar, ela sabe ser amorosa e sabe ser dura quando tem que ser. Então, eu costumo dizer que elas são aquilo que Deus melhor inventou na Foi o vida, né? Foi aperfeiçoamento. o aperfeiçoamento, como fosse o aperfeiçoamento. Então, eu sempre costumo trazer para elas que elas se sintam livres para ser quem elas querem ser, quebrando toda essa questão social que existe que tem que ser assim, tem que ser assado. E não adianta. Por mais que estejamos num momento de batalha, de militância, de luta em relação a muitas coisas, ainda existe uma estrutura muito arcaica em determinadas famílias, determinados pontos que acho que a mulher não pode, ou a mulher não vai, e é isso Eu que acho é que também a complicador. falta do conhecimento, ela acaba diminuindo muito as possibilidades de avanço nessa área, porque eu já, né, por obrigação da faculdade mesmo, eu tive que estudar as questões de gênero e tive que entender o protagonismo de movimentos sociais como o feminismo, enfim, outras vertentes, né, porque existem muitas vertentes dentro do feminismo, mas a importância que eles tiveram dentro da história para a construção do feminino ali, não só como a feminilidade, né, mas a construção Uhum, do feminino enquanto um agente social. sim. E eu estava analisando esses dias que essas discussões que a gente acaba se deparando em comentários de posts do Instagram e não é mais Twitter, né, é X agora, X. X, do X lá. E assim, eu acho que o que mais me intriga é a falta de conhecimento das pessoas de entender que das mulheres principalmente, de que o fato delas estarem em plataformas como essa, podendo expor a sua forma de visão, né, podendo colocar a tua voz no mundo, é um resultado de avanço, sabe, é uma coisa que foi conquistado. O fato da mulher poder se posicionar politicamente, poder votar, de poder, sabe, uma coisa banal, botar uma calça ou escolher não colocar uma calça, Uhum, sabe? Tipo, ter um shortinho, um chinelinho ali pra você usar confortavelmente, não ter que ficar refém de um espartilho pra poder se colocar dentro desses padrões. Eu acho que a falta de visão de que isso também é resultado de muita luta, de muita construção social e de muito diálogo, sabe? De entender que os gêneros, eles não estão disputando entre si, mas que, pelo contrário, eles precisam trabalhar juntos. uhum, Tem algumas vertentes do feminismo que defende que as mulheres possuem papel diferente dos homens e que não vão nunca ocupar o espaço deles na sociedade. Tem outras vertentes que falam que não, que pode ocupar os mesmos espaços e que tá tudo bem, que tem que estar lá, porque tem que ter uma visão feminina. E existem outras vertentes ainda que falam: "Não, não quero estar lá". E é um direito meu também de não querer, porque eu acho que já me colocaram tanto nesse lugar que eu não quero mais estar lá, né. uhum. Então eu acho que existem inúmeras vertentes e se você é uma pessoa que tem dúvida ou discorda de algo, o que eu posso te dizer é: estude. Porque ninguém pode tirar de você o conhecimento que você agregou. E se você quer se colocar contra algo, se você quer se opor a essa coisa, não tem embasamento apenas em uma vertente. Conheça os outros. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, não sei se você já leu ou se você já leu. Ele fala que a maior artimanha que você pode fazer dentro de uma guerrilha é conhecer o seu inimigo e as armas que ele tem. Então, Uhum. se você, enquanto uma pessoa que quer se colocar contra alguma vertente, algum posicionamento, conheça. Conheça todas elas, saiba quais são os pontos fortes e pontos fracos e monte a sua opinião, não a opinião que te falaram pra você seguir. Acho que isso é muito importante. Com certeza. E faz parte da construção da autoestima, porque a autoestima é a forma que você se vê. E se você se vê como uma pessoa inteligente, capaz de formar a sua própria opinião, eu acho que essa pessoa consegue se lidar muito melhor consigo mesma. Eu pelo menos acho. O que que você acha? Sim, claro, eu acho que, toda a construção daquilo que é crença, de coisa que é algo ligado ao conhecimento, ele vai muito dar a base para você agir. Então, uma das vertentes que eu defendo é que aquilo que você quer alcançar, você tem que repetir. Sim, Você tem que falar para você ir. A gente fala muito de fé, e fé é isso, é você colocar para um Deus maior, né, o que você acredita e colocando, tipo: "Eu gostaria disso, me proteja disso, ou me dê isso, por gentileza, por favor, obrigado", né. E
E colocando isso, você ao mesmo tempo você coloca pra dentro, você quando fala você aprende e coloca pra dentro, e aí aquilo ali tende a se realizar, porque você vai ter toda uma movimentação do seu cérebro para aquilo. Então quando a gente fala de autoestima, a primeira coisa que eu falo: "Tá, cadê o prazer da semana?" É a primeira pergunta que eu faço. Amigo, você estudou neurociência, né? Sim, eu fui professor de neurociências também. Cara, esse cara é um gênio. E quando você estudou neurociência, eu acho que, tipo, acho que não tenho certeza. Dentro dessas formações aí das crenças, de como é o comportamento, como que você acha que é a melhor forma de você remodelar o seu cérebro para poder entender, sabe, um novo ser? Uhum, Entender o poder, o evento feminino que é e tal. uhum, Porque eu acho que é muito. Teoricamente, é simples, né, tipo, você tem que acreditar sobre quem você é, exercer aquilo e transformar isso num hábito. Tem uma frase da Rihanna que eu adoro, tipo, que é: "Ela finge até que ela se torna", né. Eu sim, gosto muito dessa frase dela, porque tem vezes que ela realmente tá atuando em alguma situação até que ela se convence daquilo e ela realmente se torna aquilo, uhum, né. Eu acho, e isso é dentro do meu achismo mesmo, claro. que essa frase dela, ela tem muito mais embasamento científico do que parece, Sim, né. claro. É porque é aquilo, eu sempre costumo dizer: tenha primeiro momento paciência com o seu processo, Sim. que é o que falta hoje em grande parte das pessoas. A gente ganha uma perninha, já quer correr, né. É, exatamente. Então tem que ter paciência no seu processo, porque você sair da água para o vinho ou do vinho para a água não é uma coisa fácil. Demanda tempo, demanda remodelação, demanda quebrar histórias que você acredita até hoje lá no inconsciente, Sim. didaticamente falando. Então, ele exige tempo. Um segundo ponto é você ter um modelo, né? Então, quem eu sigo? Eu costumo dizer também que eu tenho uma inspiração, né, a Beyoncé sempre foi minha inspiração da vida Ai, toda, amigo, né. sua é de metade de uma Muita geração, gente, assim, muita sabe. gente. Quem não pensa como, eu acho que não tem nem alma mais. Exatamente, Porque olha, tem tá que vazio. tem que entender que a mulher ela tem uma representação muito forte, né. Tem. Então a Beyoncé era era um estilo de modelo que eu tinha, não só o modelo, empresarial, né, mas o modelo de se colocar no mundo. E eu acho interessante porque eu modelei muito tempo desde lá 2011, 12, quando eu conheci, porque eu achava que ela sabia se colocar e sabia chegar onde quer e tinha um posicionamento muito legal. Então eu sempre acredito hoje, né, eu acredito, não, sempre acredito não, acredito hoje que o modelo vai te ajudar muito, porque tem uma frase que circula o Twitter ou X, né, e eu, Entenda como você né, quiser. como você quiser, e o Instagram que fala assim, "Pô, você faria isso hoje?" Não, você faria isso hoje não, minto. Fala assim: "O que a Beyoncé faria No seu no seu lugar, lugar?", nessa né. situação. A Beyoncé não quer te ver triste, então Você eu usa muito essa frase no seu sim, no seu sim, Instagram. eu coloco isso porque é interessante, porque se for o teu modelo, você fala assim: "Realmente, o que ela faria aqui?", né. Então em alguns momentos, em fim de relacionamento, em momento de início de carreira, mudança de carreira, eu Nossa. queria muito dar uma caída, ficar meio down ali, eu falo assim: "Não, mas a minha inspiração, o que que ela diz, né, o que que ela transmite pra mim?". Então eu respirava e falava assim: "Vamos continuar acreditando". A Beyoncé é uma mulher que fala muito de Deus também, Sim, então ela ela é. jogava ali sempre Deus, e ela sempre orava nos shows e tudo mais. Mas eu acho que pra mim, né, voltando ao ponto da autoestima, pra mim ela foi um modelo porque eu não tinha autoestima. En É, amigo. não tinha autoestima, zero, 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 assim. E por isso que eu fui conduzido até mais ou menos 2018, eu era conduzido pelas pessoas e não pelo que eu queria. Porque eu achava que o outro tinha uma importância maior do que eu mesmo. Caraca, olha isso! E é Eu isso aí, ó, achei pesado. pesadão, hein. Ou É. seja, se eu não tenho uma autoestima blindada, né, formada, construída, eu vou sempre seguir aquilo que o outro diz sobre mim, ou seja, o que ele quer pra mim, ou o que ele diz de quem eu sou, né. Então eu Uhum. vou estar sempre vestindo a roupa do outro, na forma do outro, pela régua do outro. Pela visão do outro. Que E é pesado. e é assim, sempre eu falo em comportamento não existe sempre nem nunca, né, eu fico muito blindado pra falar, mas na tendência, a maioria das vezes é isso, é você seguir algo que te foi colocado. E aí a gente não pode deixar de pontuar que o pais, mães, avós, tios, pessoas que, estavam ali enquanto você era criança, eles administraram, mesmo sem saber, como essa
questão ia andar. E Sim. como? Te colocando situações, não pode fazer isso, você é relaxado, você é inteligente. Então, eu nunca tive problema com inteligência, por exemplo. Porque na minha família, a inteligência era tipo assim, a inteligência toda foi pro Raí, né? Então era Todo mundo sempre, sempre enaltecia a sua inteligência. enaltecia, porque era criança que fazia as coisas, né? Então Criança que você sempre nunca duvidou da tirava. sua inteligência? Da inteligência não, mas duvidava da autoestima, que é diferente. Porque não é só de inteligência a autoestima ela é composta, mas Aí, era composta pelo externo, e no externo eu era sempre massacrado. Então eu costumo dizer que, assim, tem vários pontos que as pessoas podem pegar na gente como tacar pedra, né. E uma das coisas que eu era muito me tacavam pedra no meu corpo, desde criança. Então era aquilo de sempre foi a criança gordinha, né, fofinha, ah, tá. carinha de lua. Então, inicialmente era muito bonitinho, É, depois criancinha fofinha. "E aí, vai é, emagrecer quando? Olha, já tá começando na hora não, de". era do tipo assim, imagina pré-adolescente, adolescente, fala assim: "Ó, ih, você engordou muito. Ih, mas ó, emagreceu só na ponta da orelha", Ixi. sabe. Então tinham situações que eu hoje, analisando como terapeuta, eu falo assim: "Nossa, como deixar uma criança vai ter autoestima dessa forma? Sentindo menor". E aí, quando vem a fase da adolescência, pior ainda, porque ali eu mal não existindo um padrão, não existe uma vírgulazinha ali de quem é aceito e quem não é E aceito. existe também uma expectativa dessa fase, né, porque é nessa fase, pelo menos para o sexo masculino, que tem o estirão. Então, Uhum, normalmente, as crianças que eram gordinhas em determinada fase, é a época que eles esperam que há uma mudança no corpo. E se sim. essa mudança ela não é tão, assim, diferente do que era um corpo infantil ou do que se espera, né, desse estirão, a criança ela sofre também, né, tipo, se a criança cresce ou não cresce, se a criança ela já toma forma de um corpinho mais definido, tudo mais. Uhum. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar pra dentro das nossas crianças hoje, né, o quanto de cobrança que a gente coloca em cima delas, na Sim, formação dessa autoestima que começa na infância, né. sim. E eu costumo dizer também que o quanto esses pais, o quanto essas pessoas que estão em volta dessa criança valorizam ela, o quanto colocam ela pra cima, isso vai fazer com que ela tenha mais autoconfiança, que a autoestima ali, vamos colocar didaticamente, é prima da autoestima, a autoconfiança é prima da autoestima. Então, aquilo ali vai desenvolvendo de uma forma com que essa criança vai tendo segurança de quem ela é no mundo. Sim. Então a gente tem marcos ali, já começa aí pelos 6 anos mais ou menos, que ela começa a identificar quem ela é no mundo. Tipo, eu sou inserido. Espera aí, eu não sou só minha mãe, eu posso ter algumas pequenas vontades. E nisso a gente vai desenvolvendo. Só que nessa fase também, de 6 ali até 10 anos, temos, né, a socialização, que é a escola. E a escola traz essa questão muito pesada do bullying, principalmente hoje. Claro, hoje se fala de saúde mental dentro das escolas, mas antes não falava. No meu tempo não falava nada. Nada, nada, Tinha que nada. aceitar se chamar você assim, assim, Se você assado. achasse ruim ainda, tipo, sofria bullying de que você fosse reclamar. Exatamente. Então toda essa questão da autoestima na minha vida foi construída de uma forma muito, sabe, equilibrando pratos, tentando entender que eu era o amigo que fazia zona, que eu era o nerd que fazia zona, né, sempre fui O que o que sentava sentava na no frente e botava apelido nos professores, era eu ai, que todinho, entendeu. baderneiro. Tirava 9, passava, mas eu não deixava, a zoação estava ali, né, sempre assim. Ai. Eu Até a eu vejo quando eu faculdade. vejo esses relatos, eu vejo que eu não aproveitei nada da minha infância, porque eu era uma senhora de idade. Eu tinha 80 anos num corpo de 12, porque eu era uma senhorinha. Não sabia Entendi. brincar. Até hoje, a Ellen que me ensina a brincar às vezes. Eu faço uma brincadeira que eu acho que é, tipo, muito zoeira. Ela: "Nossa, Elaine, se foi o seu melhor", porque eu sou muito ruim. Ou então ela faz uma brincadeira que eu não sei levar, sabe, tipo, pro Sim, lado da brincadeira. sim. Ela: "Tu não sabe brincar". Aí eu descubro realmente que eu não tenho essa prática. Né. Mas acabou que isso também, Elaine, acho que é um ponto interessante de falar, que o humor ele às vezes é muito estratégia de defesa. É, O humor pra mim foi estratégia de defesa. E temos aí várias figuras que utilizaram o humor como estratégia de defesa mesmo, porque se você é engraçado você é aceito, é verdade, porque né. além de você ter que mostrar uma performance física, né, você tem que ser agradável. E o que que é Sim, mais agradável do que o riso, né, então eu acho que exatamente. também tem isso, o quanto você se vê dentro do que você gera nas pessoas, né, tipo, a Uhum, minha presença ela gera o quê dentro desse grupo? Por que que esse grupo me quer aqui? Esse grupo me quer aqui porque eu sou legal, porque eu sou inteligente, qual é a minha utilidade, né, exato. aonde por que que eu Qual o meu pertenço? papel, É, né. e eu acho que essa questão da formação do pertencimento e da identidade enquanto autoestima é bem perigoso, porque você cai muito no que o seu valor está na sua utilidade.
né, e você perde muito a visão de que quem você é o mais Uhum. importante. Você para de se preocupar com isso, você só se preocupa em fazer, fazer, Sim, fazer, exatamente, né, e exatamente. eu me perdi nesse deserto aí, me perdi mesmo. Muita gente se perde, muitos adolescentes, muitas crianças nem tanto assim, mas adolescentes para jovens adultos, eles se perdem muito no fazer, e É, não eu no era ser. muito útil, É. né, então, tipo, enquanto eu tinha utilidade em determinado grupo, é maravilhoso, né, tipo: "Ah, a Elaine tem habilidade pra isso e pra isso e pra isso, vamos manter ela por perto, porque a gente pode tirar nota boa no grupo, Uhum, ou então a gente não precisa fazer o trabalho inteiro, porque ela vai fazer", né, se uhum. precisar de alguém pra falar, a Elaine fala. Mas meu valor não estava nisso, né, Sim, e reconhecer as pessoas enquanto gostarem de mim por quem eu sou e não pelo que eu faço por elas, era muito difícil, porque o dia que eu falava assim: "Não", era o divisor de águas. Eu sabia quem realmente gostava de mim e quem só estava interessado no que eu fazia. Acho que eu aprendi a dizer não depois da terapia. Antes dela, não é. sabia. O dizer não é um grande desafio para muita gente até na idade adulta. É, eu É, sei. porque ainda existe aquela criança lá interior que ela quer ser amada, que ela quer ser aceita. Então você dizer Sim, não pro outro é você dar possibilidade de tocar na sua rejeição. com E aí você certeza. diz não pra ele e fala assim: "Então eu não quero isso, então você não presta, então vira as costas pra você". E tem gente que evita, É né. verdade. E o conflito também, né, porque o dizer não é você sair do mecânico, porque as pessoas estão acostumadas a você dizer: "Sim, tudo bem, eu faço". Aí o dia que você fala não, tipo: Mas "Por aí é que 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 você tá, disse não?". aí vem o posicionamento é que faz as pessoas quererem você perto também. Por quê? Eu falo o seguinte com as meninas, quando principalmente as meninas quando vêm, questões de relacionamento, de que hoje, né, o mercado tá complicado, quem tá fora do mercado, continue fora do mercado, eu endosso isso, conserte sapato, não queira comprar outro, entendeu? Fica ali, mas que eu fico, assim, pensando e analisando junto com elas, as questões voltadas à conquista. E elas ficam: "Ah, mas eu faço tudo por ele, eu vou e saio", e muito em palestra também, às vezes, isso via muito pra mim essas perguntas: "Tá, eu vou e saio com o cara, faço tudo e sou agradável, ele não fica". Porque às vezes o que tá batendo ali são 2 coisas: uma, você não completa a falta dele; segunda, você é É, muito disponível. E quem é muito disponível não é valorizado. é verdade. E aí, um dos exemplos que eu dou, quando ela diz assim: "Ah, eu não entendi", eu falei: "Então vamos lá, vamos ser didático, fazer analogias". Aí eu até falo assim: "Minha amiga Josi adora analogia, ela que me ensinou isso". As analogias, se a gente tá aqui no Brasil, geralmente eu sou um cara que eu não gosto muito de arroz, não sou ligado, arroz pra mim é no japonês e ponto. Então, mas geralmente a gente tá aqui, todo dia você faz arroz e feijão todo dia, aí você: "Não, eu quero comer um macarrão, quero comer um japonês". Mas sai, vai pra fora do Brasil, que não tem arroz e feijão. Nossa, eu ia ficar na E aí você vontade do arroz e fica: feijão. "Eu preciso do arroz e feijão". É a disponibilidade. A gente tem um caso de um cantor aí, um artista recentemente, que foi preso pela alfândega com 42 quilos de comida, gente. Estava Uhum. transportando de um lugar para o outro, porque ele estava com muita saudade daquele determinado alimento. Sim. Então não era nem contrabando, era saudade mesmo. E Então acontece muito, né, os amigos meus que moram na Alemanha, eles vêm para o Brasil, eles ficam querendo levar pra lá tudo, é, né, e e tem não gente que enfia pode. dentro da roupa pra poder Mas não não adianta. é. Mas enfim, Tem uma série que a gente começou a ver da Polícia Federal que mostra, né, sim, esses negócios. Eu adorei, porque é super minucioso, né, não passa nada. sim, passa nada, passa nada. Eu lembro quando eu vim para o Brasil, estava na Alemanha, eu vim para o Brasil, aí eu estava de casaco e a minha máscara, a máscara, ela estava colocada aqui no bolso. E quando eu passei no detector Metal. no de me não, no detector total, não era só de metal, eu passei no total, o aeroporto era de Hamburgo, o cara me pediu pra parar, e ele foi, me parou e falou assim, mostrou a tela, tinha assim, um volume aqui e um volume aqui. Ele: "Por favor, tire dos seus bolsos". E aí eu tirei e mostrei, falei: "A máscara". Ele: "E aqui?". Eu falei: "Se eu quiser, você pode tirar minha roupa, não tem nada Não aqui". tem nada. Era do casaco com a camisa que Uma fez um volume. ombreirazinha, né. Então tem esses questionamentos, e lá fora, menino, olha, eu já passei de loucura, de querer levar uma coisa e não saber mesmo, você não saber e dar as doideiras com o pessoal de lá de fora. Na Alemanha eu quase fui preso, tive com medo. Por quê? Eu não falo alemão, eu falo inglês e francês, mas não falo alemão. Português, óbvio, né. Então quando eu cheguei e estava saindo, nada a ver, né, saiu do contexto total, mas enfim, Não, mas você né. lembra onde você parou, depois a gente Sim, eu volta. lembro, eu lembro. E aí eu queria trazer era um tipo de Milka, que eu adoro Milka. Milka Chocolate. é, o Milka chocolate chocolate, Milka gente, pra quem chocolate, a não barra que aqui é R$ 20,
Lá fora é 99 cents de euro. Então, assim, é absurdo. Só que minha amiga foi e comprou tipo um potinho e botou, arrumou minha mala e botou. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu saí, aí o cara alemão tem aquela cara de brabo, né? Ele falou em um inglês alemão usado lá, tipo, abre a sua mala. Eu tinha fechado a mala toda. E aí eu fui Se abrir, abrisse, e não e conseguiria eu fechar de meio assim, novo. com medo, sozinho, eu voltando da Alemanha, sozinha. Quando eu abri a mala, aí ele falou assim, ele pegou o pote, ele, não sei o que, Gotas Sky, não pode, não pode. Eu assim, tipo assim, Vai eu me falei, prender. ok. Só que antes disso acontecer, ele falou assim, tira a mala. Quando eu apertei aquele feixe que gruda, chicoteou na barriga dele. Aí Já ele olhou, aí levou o eu falei ranço. assim, vou pra prisão, com Já, certeza já que pegou o ranço ali na, aí na... ele fez au, que nem Ô, tipo, dó. série americana, tipo, au. Aí eu falei assim, acabou, tô preso aqui com certeza, né. Ai, Enfim, ele amigo. foi, brigou comigo, eu joguei lá no negócio, joguei com força pra quebrar, né, porque Vai vai que eles saber que ele queria vendem. depois pegar, né. E aí é porque tem isso. E aí joguei lá, enfim, embarquei pra cá de volta, mas realmente, é uma questão muito complicada de negócio de comida lá, e é uma É. pena, porque tem muita coisa boa. Eu trouxe uns negocinhos, umas balinhas, uns docinhos, mas, mala de mão não podia, tem lá umas suas questões que não podia trazer. É uma pena, não é mesmo? Uma né, mas comprei bastante barrinha de barra de chocolate podia, não podia era o líquido que Vidro, tem, talvez. não, era a quantidade de líquido mesmo. Eu fui barrado no gente, eu tô voltando na minha viagem, não vou voltar ao assunto, mas fo no próprio, Galeão, quando eu fui, na vez que eu fui viajar pra fora, e eles barraram meu desodorante. Mas É, desodorante aerosol não pode sim, mesmo. foi, mas podia o menor podia, era por causa do tamanho do desodorante. Ah, tá. E aí eu fiquei assim, eu falei: "Ah, acabei de comprar, tem que deixar aí Aí tem que já usa deixar". tudo ali de uma É, vez. com certeza não, Vai. né. Mas, enfim, acho que quando a gente trabalha toda a questão da autoestima e valorização de si, e as questões, né, do que a gente vai fazer, do que a gente quer, a gente tem que sempre pensar no nosso interior, pensar naquilo que a gente acredita que queira ser, mesmo diante das circunstâncias de outros falando as outras coisas. Eu falo que o outro tem uma lente sobre você. Sim. E geralmente, se você levar para o lado bom da história, você vê que ele tem uma lente muito, lado bom, tem uma lente muito límpida. Ele consegue ver coisas que você não vê de bom. Mas o contrário também existe, porque dentro daquela lente daquela pessoa existem dores, histórias, coisas não tratadas Que só ela vê também, que né. só ela vê, ela consegue enxergar coisas pro bem e pro mal. Eu gosto de sempre pensar sobre quando eu vou avaliar da percepção do outro sobre mim, e foi uma coisa que eu aprendi em terapia também, Uhum, é que o o outro diz sobre mim, diz muito mais sobre ele do que sobre mim, sim. né. Então toda vez que eu tenho um julgo, né, alguma coisa que a pessoa tá colocando sobre mim ali, né, tipo: "Ah, você é isso, você é aquilo", eu preciso ter muita ciência de que o que ela tá dizendo tem partes do que ela tá vivendo, mas tem muito mais partes de quem ela é e do que ela já viveu, né. Uhum, Ninguém vai eu não falo com você aqui sem a minha bagagem de experiência, sem a minha bagagem de personalidade, uhum, né. Então eu vou sempre falar com você, conversar com você com toda essa bagagem. Da mesma forma quando alguém quer colocar sobre você alguma coisa. Teve uma situação que aconteceu recentemente de uma discussão familiar que eu tive, e a pessoa disse uma coisa sobre mim que no momento me doeu muito. Eu falei assim: "Poxa vida, essa pessoa conhece a minha história. uhum. Ela não sabe que é bem assim. Ela sabe que, tipo, o buraco é mais embaixo", sabe. E naquele mesmo momento eu ouvi a voz da minha terapeuta falando assim: "Não é aí. Ela tá Uhum, falando sobre as dores dela. Ela tá falando sobre o ponto de vista dela. Isso é um problema dela. Você não precisa lidar uhum. com isso mais". E tem um ponto ainda, Elaine, se isso for numa discussão, a gente costuma dizer que a pessoa está transbordando, ela está passando da borda. Quando a pessoa transpassa a borda, ela quando sente raiva, ela não tá assim: "Ah, eu tô com raiva, eu quero que você saia no soco comigo". Não é Aham. bem isso que ela quer, porque a raiva, eu costumo dizer didaticamente, é a prima do medo. Então a pessoa tem que sentir raiva, ela sente muito medo. E ela quer que você também sinta raiva e sinta medo. Então por isso que existem falas que fala assim: "Ih, saiu, não ela não quis dizer, não leva para o coração". E de fato, tem momentos, né, que eu não posso dizer que são todos, como eu falei, nem sempre nem nunca em terapia, mas que são importantes da gente entender que a pessoa falou para tentar de qualquer forma te tirar do eixo. E se Sim. você tem essa carta na manga, você sabe que ela pode falar que você é filha disso, que você é filha daquilo, falar que você é isso, você é aquilo. Você se manter no prumo, você fala assim: "Tá bom, ok".
tudo bem. Se manter eu aceito a sua opinião, se manter nisso aí, eu acho que é o grande desafio da vida. Aí, às vezes eu não consigo não, gente. Eu saio do prumo às vezes e Uhum, me dou esse direito também, porque teve uma coisa também que eu aprendi estudando, que às vezes não é que eu sou boazinha, sabe? É porque eu fui convencida de que eu tinha que ser assim. Então, às uhum, vezes, a Elaine, ela é explosiva. A Elaine, ela pensa coisas que não é tão legal assim. E às uhum, vezes tá tudo bem eu ser assim, porque é parte de quem eu sou. Né? Eu preciso aprender a lidar com isso e não permitir que uhum, isso fira as pessoas ao meu redor. Mas não significa que eu tenho que deixar de ser assim só porque alguém disse que eu não deveria ser. Né? uhum. Então, isso também faz parte da minha construção social de saber que eu não sou o que disseram pra eu ser. Né. Exatamente. E uma coisa interessante também que a gente tem a pontuar, é que todos nós temos lado luz e lado sombra, Eu né. falei isso, sim, é verdade. Então não qual é o melhor caminho, né, o melhor caminho é o caminho do meio, é o caminho que você vai oscilar. Então, o Raí não é essa plenitude toda aqui, o tempo todo, e assim, não, tem um momento dele que as mães têm esse aval, elas conseguem ir em determinados locais que ninguém consegue ir, e também me tira do prumo às vezes, eu falo assim: "Para de querer provocar a minha ira", né, Não provoca os não meus provoca, divertidamentos que são né, não atiça o meu painel, tá tudo certo, tudo andando aqui, eu né, adoro esse né. desenho, E é gente. maravilhoso, ele é a representatividade dele é maravilhosa. Então a gente vai ter esse momento, vai ter um momento que eu 2 dias atrás eu estava irritado, eu estava assim irritado, e até brinco, falei assim: "Gente, imagina a mulher de TPM deve ser assim mesmo". E aí eu falei assim: "Eu tô irritado, isso", assim: "Amigo, quando tô na TPM é assim", eu falei assim: "Pô, vocês têm isso todo mês, Todo mês, cara". amigo, E eu todo falei mês, é assim, um eu saco. estava irritado por nada. Alguém podia falar que eu falei assim: "Eu vou soltar os E pra quem se cachorros". relaciona com mulher, e é mulher, né, tipo, ou com uma pessoa que menstrua, vive isso 2 vezes, né, porque vive com você e com a pessoa que você se relaciona. Né, Sim, então, lá em casa a gente vive 2 momentos, assim, e ultimamente tem sido seguido, então é um período bem longo do nosso mês. sim, sim, claro. Então, é viver, esses momentos de sombra também faz parte do seu ser. É É. você, então, a gente é ensinado a não sentir raiva, mas eu falo a primeira coisa que eu chego eu senti, eu falei: "Sente raiva", mas faz assim, o que você faz com a raiva que é a vírgula da questão. Então, sentiu raiva, para o momento e fala assim: "Eu tô com raiva, deixa eu sentir aqui, me dá o meu tempo". Lógico, sabemos que tem aquela pessoa, né, que não dá o tempo, aí É. realmente é meio complicado, mas se tiver, acho que a melhor forma é te dar o tempo e esperar, porque aquilo é emoção, aquilo vem e aquilo vai. Eu Então estava passa. conversando com a Ellen esses dias também, a gente estava conversando sobre o que eu tenho percebido em mim, sabe. Em muitos momentos da minha vida eu não me permiti sentir ódio, Uhum. que nossa, sentir ódio é muito ruim, né, tipo, sentir mágoa de alguém, não, tem que liberar esse perdão aí logo e tal. E eu na verdade eu não perdoava a pessoa, eu não liberava o perdão, eu só me oprimia toda vez que eu sentia o ódio, que eu sentia o Uhum. rancor. E a minha terapeuta, quando eu fazia não, eu ainda tento fazer, morning page, já ouviu essa técnica? Não. Uma técnica do livro Caminho do Artista, e na época ela sempre pedia pra poder escrever sobre os meus sentimentos, e é Sim, uma coisa que eu e a Ellen a gente usa até hoje. Toda vez que a gente tá muito atordoada de coisa, a gente tenta escrever sobre o que a gente tá sentindo, sim. porque eu acho que é uma forma de você Botar pra colo fora. não só colocar pra organizar, porque quando a gente tá no ápice, assim, do nosso turbilhão de emoções, a gente não sabe nem o que que a gente tá sentindo, Uhum. né. Tipo, às vezes o que eu tô sentindo é insatisfação, às vezes e tô colocando como se eu estivesse triste, ou então às vezes o que eu tô sentindo é ódio mesmo, eu quero esganar aquela pessoa se eu puder, Sim. né. E eu fico falando: "Ah não, tô muito chateado com você", e não é chateação, é Não, eu tô com raiva. raiva. É, eu quero se eu puder a gente sai na mão aqui, 5 minutinhos sem perder a amizade, né. Então e conseguir identificar esse sentimento e conseguir lidar com ele sem ferir o outro, obviamente. Gente, não saio na mão 5 minutinhos sem perder a Por amizade, favor. porque são cestas básicas, tá, pra você dar como no quando você fizer o boletim de ocorrência, a penitência é você dar cesta básica. Então, agressão, não. E eu acho que tá bom a gente tá bom já, né, da gente parar de lidar com os nossos sentimentos pela ignorância deles, né. Sim. Tipo, não vou lidar com o que eu tô sentindo e no quesito da autoestima, a gente lida muito com a rejeição, né, no sentido de não sou aceito naquele grupo, então eu me insiro pra caber, né. Uhum.
E eu acho que a rejeição é uma das coisas mais difíceis de lidar, porque a gente pode lidar com a rejeição desde o nosso do útero da nossa mãe. Sim. E é uma coisa que vem refletindo das células do nosso corpo até o sabe, o último fio do Uhum. nosso cabelo. A gente sente aquilo. E a forma de você lidar com a rejeição, ela diversifica muito a forma que você vai lidar com seus outros sentimentos também, né. Sim, claro. É, a rejeição, na verdade, eu falo que a autoestima vem como um lado luz, a rejeição vem como um lado sombra, É, talvez, porque é um grande desafio você lidar como me valorizo se tem gente que não me aceita, me rejeita. Então, existem momentos que você se pergunta como eu sou inserido numa sociedade, então como é que eu vou fazer de eu sou único, exclusivo, amada, poderosa e peraí, ninguém me aceita? Então, como eu sou isso? Como é lidar com esses conceitos? Claramente, temos casos que vêm desde o útero, como você colocou, né, de pais que não aceitam, não queriam, pais que rejeitam, enfim. Mas eu acho que quando a gente tem esse conhecimento, entender o que a gente faz com isso. sim, Então, assim, eu sinto rejeição? Sinto. Senti rejeição criança, adolescência, na idade adulta, tá, mas como é que eu trato essa rejeição? Então, acho que os caminhos são o que eu faço com isso. Mais do que por quê. Assim, você vai sempre perguntar: "Por que que fulano não quis ficar comigo? sim. Por que que meu pai me abandonou? Por que que meu pai me rejeitou? Por que que minha mãe? Por que que minha irmã?" Então, o porquê, ele vai tentar trazer algo para o teu ego, mas não vai ser suficiente para você se libertar. É interessante saber "Tá, fui rejeitado pelo meu pai. O que eu faço com O isso? que eu faço com isso?" Então temos caminhos de entender que foi aquele tempo, perdoar, e aí você falou uma coisa interessante de perdão, que perdão não é só, tipo, tu fala: perdoa, mas é pra você, não é pra você." É muito Aham, difícil é de difícil, "Ah, é gente. pro não pra mim, é pra você e para o outro", mas porque dentro desse mecanismo existe um auto-perdão seu, né, em relação a você estar inserido naquele contexto. Então, até onde tem pessoas que não perdoam o pai que rejeitou, porque talvez ela se sinta que ela que fez a cisão do casamento, que foi ela que foi o motivo da separação dos pais, ela que provocou conflitos. Então, tem muitas vertentes que fazem a pessoa pensar ali, tipo: "Tá, eu vou perdoar, mas não é bem perdão." E tem gente que acha que perdoou, né, fala Sim, assim: se "Não, eu convence perdoei." disso. Aí "Me perdoei, mas não chega perto de mim". e aí eu falo: "Tudo bem, se perdoar não quer dizer você conviver. É. Perdoa o que a pessoa fez, deixa lá, mas não é desejar mal. E se você ainda estiver sentindo situações de assim, falou de fone, você já virou a cara, tem alguma coisa ali a ser trabalhada em terapia." Ai, gente, Porque tem muita gente que eu descobri que eu não perdoei. tá tudo E bem. Lembra? aí Luz e sombra? é, exatamente. E eu acho assim, eu me esquivei da convivência dessas pessoas, e o meu não perdão, ele não tá associado à bondade ou, sabe, tipo, são pessoas ótimas. São Uhum, pessoas realmente muito boas, que são totalmente íntegras dentro daquilo que ela se propõe a fazer. Só que o que aconteceu comigo, eu não consegui ainda liberar perdão. Não é porque essa uhum, pessoa é ruim, sabe? E eu acho que é muito importante a gente pontuar isso. A sua ótica dentro da sua vivência com aquela pessoa não diz quem ela é, sabe? uhum. Então é muito importante que você não carregue isso, sabe? Tipo, faça a caveira da pessoa em Sim. outras relações, porque isso não tem nada a ver com elas. Porém, eu quero adicionar uma coisa. Existem pessoas ruins de fato. Existem, gente, existem. E Eu tô aí, aprendendo a isso. neurociência ela explica quando você tem, problemas relacionados ao hipotálamo, questões hormonais, tem Nossa, amigo, pessoas é essa coisa de tem, mais falta é profunda? mais profunda, Ah, eu achei que era só falta energia ruim mesmo, não, assim, não, sabe? não. Aí tudo culmina, né. É, porque Mas tem questões relacionadas à própria formação do cérebro que podem gerar comportamentos que ruins. doideira. É. Tá vendo, gente? Tem gente que foi Mas formada dentro da maldade, dentro da Mas, né, quem somos nós, aquela velha frase, quem somos nós para julgar? não somos Se tá sentindo ninguém. que a pessoa é ruim mesmo, se afasta. Tem gente que é ruim pra Pronto. você, mas é bom pra mim também, né, tem Tem isso. isso, tem como as pessoas me perguntam muito assim: "Como pode um cara ser tão legal com os amigos e ser muito ruim com a questão dos relacionamentos?" Eu falei: "Pois bem, são 2 áreas diferentes." Exatamente, e também tem uma questão chamada machismo estrutural, que a gente também tem que pontuar, que ele aprendeu a admirar Uhum, homens, que ele não reconhece essa admiração enquanto um eros criado, né. uhum. Ele também aprendeu a rejeitar mulheres e que esse desprezo ele precisa ser exercido de maneira violenta, de maneira enfim, aí é papo pra outro Outro momento. outro podcast. Mas é interessante entender nesse movimento que, existem situações que a gente pode conduzir de uma maneira diferenciada, que a gente pode fazer essa diferença, e não que você vá ser trouxa ou algo semelhante, mas E se que eu me sentir trouxa?
Então, o que que você quer saber? Ela se sentir trouxa em que situação? Tipo, Depende. eu sou uma pessoa muito legal, minha autoestima, ela é, desculpa o termo, gente, me perdoa, fodida mesmo, Aham. né? Eu já descobri isso, mas eu toda vez que vou me relacionar com alguém, seja no âmbito da amizade ou do relacionamento, eu tenho uma tendência a atrair pessoas que me façam de trouxa. Uhum. Aí tem várias vertentes que a gente pode analisar. Se a gente for pro lado muito do Jung, que é a parte da psicanálise que fala dos arquétipos, temos aí arquétipos da heroína, temos arquétipos, dentre os Ai, gente, vários, né. achei chique esse negócio de arquétipo. Eu já estudei isso uma vez, acho muito É chique. maravilhoso. Esqueci agora, não é calma não, espera aí. É da heroína, temos o do aventureiro, aventureira, então tem vários arquétipos em si. Eh, Gente, eu esqueci, gente, a governante, agora eu quero lembrar, é que não é Ah, eu vou calma, olhar aqui, eu tenho um não eu é não tenho um é não é que é um e-book sobre relax, isso. é Eu baixei. inocente, lembrei, a Inocente, inocente, isso, a inocente, que eu é tô com aquela calma, que puritana, é a mais né. calma. Então, esses arquétipos, eles vão fazer com que você atraia situações para você. E aí, lembrando mais uma vez que isso é uma lente que a gente vê o ser humano, nada é definidor, a minha lente pelo Jung é assim, para explicar até. Sim, Então, nesse estilo, a gente acha, por exemplo, eu acho que vamos supor, eu acho que eu sou inocente, porque eu vi a minha vida crescer e tal, mas eu coloco para o social, ou seja, da forma com a casca que eu adquiri, de tudo que eu fui trabalhando na minha vida, que eu sou governante. Então, governante é uma pessoa que vai mandar, é uma pessoa que quer falar, então, se você autoridade, na verdade. então se você quer mandar, você quer se impor e falar, você dificilmente vai atrair semelhante, você vai atrair alguém para você mandar. E aí vem uma pessoa mais frágil, com problemas e tudo mais, para você mandar. Ao mesmo tempo, se você é uma pessoa inocente, você é cuidadora, que eu acho que é o que mais aparece na É. mulher que eu vejo. Até mesmo pelo protagonismo social Sim, dela, né, sim. então: A cuidadora tem tendência a atrair quem quer ser cuidado. "Tem um problema, vem aqui que eu resolvo". Exato. E aí, qual é o grande X da questão, Elaine? Que acho que, assim, é a chave da questão para vocês em relacionamento. Por que que o cara chega e não fica? Não sei, Exatamente. graças a Deus eu não respondo essa E pergunta. aí eu tô colocando o cara, assim, pelo menos é o que eu tenho de maior público, né, que são as mulheres heterossexuais, Amigo, eu tenho um né. pensamento sobre isso, mas eu não posso expor aqui, depois a gente Mas por que que ele chega e não fica? Porque tem esse arquétipo de atração, quando ele chega, você, na sua essência, é um outro arquétipo. É verdade. Então, por Tipo, exemplo, apresenta uma coisa e no sim, interior é no outro, né. interior você é a essência, a sua essência não preenche aquela falta Ah, e dele. também tem muito aquela coisa do tipo, homens sempre pedem mulheres fortes, mas não sabem lidar quando elas apresentam suas fragilidades, né, porque Também tem isso. Eu acho que, assim, bem didaticamente falando, é que o que a gente atrai muito no outro, o que a gente quer atrair, é o que nos falta. Isso é isso é minha verdade. Isso teoria. é química, não, é É. química, né, tipo, Então, esse tipo de coisa faz com que a gente pense em algumas situações, por exemplo, se, ai, você olha e fala assim: "Eu queria uma pessoa idealizada, uma mulher governante, zona, não sei o quê". Isso é uma falta sua de algum lugar da sua sim, história. E aí você se atrai pelaquilo. E aí se atrai pelaquilo, você vê assim: "Nossa, governante zona". Quando você conhece, você vê que ela é apenas uma camponesa, você não fica. Você fala: "Espera aí, não era bem cadê?". Não isso. era isso, então você não dá sequência. Então, lógico, isso é uma teoria, né, dentro Sim, desses anos todos de estudo, que eu vejo também de outros autores, de que isso pode explicar o porquê que as pessoas não ficam, né. E eu, por própria coisa minha mesmo, já vi que não fica, porque tem hora que fala assim, olha pra mim: "Ih, é governante, olha lá. Ih, manda aí, não sei o quê", e chega, eu sou tranquilão. um ursinho. Quando eu sou lá, eu tranquilão, a pessoa quer discutir, e uma vez, claramente, vou abrir e fechar um parênteses, meus pacientes adoram isso, do abrir e fechar parênteses. Eu saí com uma pessoa, que assim, isso foi uma coisa surreal, que falou assim: "Não, porque, meu negócio de relacionamento é o seguinte, se me apurrinhar", eu continha meu ex-marido assim, me apurrinhava, eu pegava o jantar e tacava na parede. Aí eu: Arianos, né, "Não ariano. era de Ares, Não era não de era de Ares, Ares", de que né, Capricórnio. ah, E aí, é. Ah, tá. eu fiquei assim olhando, eu falei assim: "Comigo você não vai ter isso nunca, porque eu não vou". Mas a Vênus era em Áries, amigo. Aí eu já não sei. Você tem que pegar o mapa já no início, assim, sabe. Aí eu já não sei, só sei que, de fato, me assustou e não ficou. Porque eu não preencho. Então, aonde é que a gente vai se inserir numa sociedade em que a gente está
pautada ou se direcionando ao caos? Ai, é verdade. Às vezes eu quero brigar, aí a Ellen olha pra mim do tipo: Claro que não, a Ellen é "Tudo apenas bem, uma camponesa, não tudo tem. bem, não vou brigar". Mas aí entendi que ela, né, tipo, tá muito irritada, ela olha pra mim: "Olha, não quero tô irritada, não quero falar agora". Uhum. Aí se ela me pega no dia que eu quero brigar, aí a gente, né, dá uma, Sim, sabe? dá um Isso, uma faísquinha. Mas normalmente eu falo assim: "É, realmente, se ela tá pedindo espaço, eu tenho que dar espaço". Aí eu venho implicando, que aí é a minha forma de fazer com que ela saia daquela, né. entendi. Mas não dá certo não, geralmente ela fica muito irritada mesmo. Mas eu acho que, diante disso, e aí uma coisa que sempre vem, né, acabei não falando no início, me perguntam por que de ser terapeuta de mulher, né. Por quê? Por que um homem ser terapeuta de mulher? E aí, já não tive nunca tive embate com nenhuma mulher, nem até as mais extremistas em relação a isso, mas me pergunto a curiosidade: é por que ser terapeuta de mulher? Porque desde sempre fui defendido por mulheres. Nossa, eu conheço um pouquinho, né, porque você já compartilhou um pouquinho da sua Uhum. história, isso faz muito sentido. Então, para mim, é devolver para o ecossistema que a gente chama, é devolver para o sistema tudo que elas fizeram por mim E são desde mulheres criança. fortes, né, São que têm mulheres fragilidade nas fortes, suas autoestimas. com certeza. São mulheres fortes, mulheres que se colocaram ali diante de mim quando eu precisei. Eu lembro muito que tem uma situação, assim, que me marca muito, assim, se eu pudesse encontrar essa menina, eu não lembro o nome dela, inclusive se você ver isso, eu quero muito te dar um abraço. Eu estudava num colégio no no fundamental, em que quando a gente passa, né, da 4ª série e vai pra quinta de manhã, a gente é o antigo ginásio, né, e tinham todas as séries acima até o terceiro ano do ensino médio. E isso me marcou muito, porque foi no primeiro dia de aula, um menino do primeiro ano, ele chegou pra mim e falou assim, foi perguntando quando foi apertar minha mão, ele falou assim: "Tem muita cara de viado", Ah, e gritou para o colégio inteiro, amigo, que no primeiro violência. dia. Imagina eu, 11 anos, olhando aquela situação, rindo, as pessoas rindo, os meninos rindo, botando o dedo na minha cara. E isso me perseguiu durante um tempo, e aí eu lembro dessa Ai, gente, só um situação. parênteses, eduquem seus filhos, por Por favor, favor. por Se você é favor. pai ou mãe de uma criança que reproduz esse tipo de coisa, ou se você pensa coisas semelhantes, por favor, crie seres melhores, porque isso cria feridas na alma da gente. Então, por Uhum, favor, eduque seres melhores do que a gente foi. Por uhum. favor, eu peço com muito apreço. Muito afinco, né, Desculpa, amigo, continua. imagina. E aí, essa situação me levou para um outro estado, porque eu não sabia me defender de um garoto de 16 anos, eu tinha 11 anos. Então, nesse sentido, eu fiquei pensativo, falei: "Cara, o que eu vou fazer? É o primeiro dia de aula", sabe, e aquilo ali e já minha autoestima no poço, né, porque Sim. eram tempos muito difíceis, estamos falando de 2001, né, não é tenho uma certa idade, né, então não é tão recente. E isso me perseguiu, porque não foi só aquele momento, aquilo não parou ali, aquilo foi indo, e quem num momento sempre mulheres me defendiam, mas eu lembro de um que um chegou e hoje que se ele fizesse hoje tá bem complicado juridicamente pra ele, porque eu estava parado na quadra, ele começou a passar a mão no meu pescoço, e aí falar e me chamar de nomes e passar a mão no meu pescoço, passar a mão em mim, nas Sim, sim. costas. E aí eu falava: "Para", e eu não sabia o que fazer, porque o cara maior do que eu, era uma criança, e passava no meu pescoço, até que veio uma menina, eu não lembro o nome dela, eu vejo a imagem dela, mas eu não lembro o nome dela, e ela veio e falou assim: "Para com isso, deixa ele". E aí pra mim essa cena é muito forte, porque, assim, eu lembro que eu não sabia, eu estava acuado, ninguém da minha idade podia me defender. Sim. E não tinha, e direção, coordenação, inspetor, nem estava aí, mas não tinha ninguém também. Então ela veio e falou assim: "Para de fazer isso com ele é uma criança, para de fazer isso". E aí foi ela me defendeu, ela falou assim: "Menino, você tem que se defender, porque ele vai fazer pode fazer isso com você, vai fazer isso com você e com outras pessoas". E eu aquela cara, tipo assim: "O que eu vou fazer? Eu vou falar que Eu vou me bater defendo nele?", como? né. Então eu tenho essa imagem desta mulher me defendendo, né, além da minha mãe, né, que é grande Uma inspiradora mulher da master. né, a mulher master da Tia minha Sandra, um vida, beijo. né. Eu tenho essa mulher me defendendo, sabe, quando eu era pequeno e tudo mais, então eu fui crescendo com mulheres me defendendo e as pessoas vinham apontar e falar assim: "Não, ele não é assim". Então eu cresci muito nisso de que eu só sou quem eu sou hoje porque mulheres me defenderam também. E aí eu fui aprendendo com isso e convivendo e tudo mais.
Então, para mim é uma volta para o sistema, né, uma volta Sim. para elas de que, no momento que eu me tornei terapeuta, eu comecei a me curar de coisas também. E aí eu falei assim: "Não, eu acho que eu tenho que curar também outras pessoas". E aí, a vida, Deus foi jogando mulheres e mulheres e mulheres. Lógico, tem pacientes homens, né, alguns, mas a maioria, eu digo 90% são mulheres, né, e das minhas palestras, dos meus cursos, né, eu lembrei que a Mirella fez curso de autoestima que eu dei Foi, foi. na pandemia, foi o curso Foi de esse autoestima e aí. amor próprio que eu dei. Foi esse aí mesmo. Foi esse. Então, nisso tudo as mulheres foram muito presentes, eu defender elas me defendendo e agora eu podendo fazer algo por elas, para mim, é uma recompensa espiritual da vida, mas eu me sinto muito feliz, sabe, muito satisfeito de estar fazendo isso. E o mais curioso, Elaine, é que antes do jornalismo e da psicanálise, eu fiz enfermagem, né, na É primeira verdade. Eu te faculdade. conheci como Sim, enfermeiro, você me né. conheceu como enfermeiro. E eu fui professor de pediatria. Eu adorava criança, mas eu odiava a saúde da mulher. Eu tinha pavor de saúde da mulher, tinha um e 2. Eu postei há uns dias isso. Eu tinha pavor, porque, assim, era chato, eu só falava de amamentação, eu não e os estágios não foram legais, né. E eu ficava assim: "Eu não gosto de saúde da mulher, não gosto". E eu encontrei uma diva master, Vivian Linhares, assim, um beijo, meu amor. Vivian Linhares é a professora de saúde da mulher que eu encontrei, assim, é um encontro de vida, de Legal. fato. Aí estamos com um projeto aí, vai acontecer esse ano em Niterói, mas não posso dar muitos detalhes. Mas é para mulheres de Uh! Niterói. Olha, de primeira É. mão. E é interessante porque a Vivian me ensinou a ressignificar a saúde da mulher. Muito bom, amigo. E aí eu fui indo até que eu me deu um estalo que eu falei assim, e aniversário agora no domingo, no sábado, eu parei e eu falei assim: "Então, falo de mulher, falo de do feminino". Eu estava dentro de um quarto falando sobre tipos de parto e por que que deveria escolher um tipo de parto ou outro. Eu falei: "Em que momento da E minha você se viu vida ali, né. eu me vi falando de parto para mulher, alguma co", nunca vi. Mas a vida ela tem disso, né, de colocar a gente em lugares que a gente não imagina. Amigo, eu Então, eu sou muito grata, porque nessa muito de a vida botar a gente em lugares que a gente não imagina, foi onde eu te conheci. sim, claro. Ai, eu sou muito, muito grata. Eu não sei se vocês repararam, mas eu comecei esse podcast com esse papelzinho aqui, ele era só um quadradinho, e à medida em que a gente foi falando, eu fui dobrando ele e construindo ele. Essa aqui é o símbolo, tipo, que eu sempre presenteio os meus convidados, que é um tissuru, que é o pássaro da felicidade e da realização de sonhos. E hoje a gente construiu ele dentro da autoestima, né. Então eu acho que a sua realização de sonhos, a construção da sua felicidade, ela não é nada se você não fizer a construção da sua autoestima e ela é construída. Então se você precisa de ajuda para construir uma autoestima com um profissional experiente, você pode falar com o Raí, a gente já deixa o arroba dele aqui. Esse aqui é seu, para você não esquecer Obrigado. da nossa conversa. A gente também trouxe aqui um vinho que é Meu Deus! o vinho simboliza a bebida da alegria, né. Com certeza. Historicamente falando, é uma bebida da alegria, porque a uva simboliza alegria. Uhum. E eu desejo realmente que você tenha muita alegria na sua jornada. Você é um profissional incrível em tudo que você faz. Se você se propor a trabalhar com mulheres dentro do parto, ali no dolo, você vai ser muito bem-sucedido nisso. Eu tenho certeza que se você resolver, sei lá, trabalhar com astrologia, que você também fala Adoro. muito bem, então você vai fazer muito bem. Se você quiser ir para um extremo ou para o outro, você vai lidar com isso da melhor forma possível. Muito obrigada pela sua presença. Quero Imagina. te ouvir e saber como é que foi para você estar aqui. Pra mim foi maravilhoso, porque, assim, é um espaço que a gente ficaria horas aqui com Ai, com você, certeza, mas o né. Leão já me falou assim: "Ó, tipo, já tá acabando". Ficaria horas falando de vários assuntos, acho que quando é o universo de comportamento, eu sou a gente fala: "Nossa cachaça, nosso vinho", né. É A verdade. gente Acho que a gosta de estar gente pode tomando. marcar um momento pra um vinhozinho? Eu acho que Vamos. pode sim, a gente falar das peripécias parisienses, né. Amigos, muito obrigada por essa oportunidade. Olha isso, eu já arrumei É. um date, um segundo date com o Raí. Imagino. Maravilhoso, mas que eu fico muito feliz de a gente ter esse espaço também, de a gente conseguir contribuir. Eu sou professor nato, nasci para dar aula, para ensinar, para gente ver pessoas saindo daquela coisa "eu não posso" e "sim, eu consigo". É verdade, Então a vida tem me proporcionado isso e eu fico muito grato por encontrar pessoas como você, encontrar pessoas como Ellen, que a gente tem discussões, consegue conversar, e aí sai, ri, aí brinca e volta, tem é momentos verdade. sérios, momentos de brincadeira. E principalmente o que eu acho que falta hoje essa valorização do que foi no passado. Porque daí dentro daquele tempo tivemos muitas pessoas
e muitas não ficaram, foram com igual folha, foi É embora. verdade, amigo. Mas tem gente que é pedra, que fica ali, é insistente, gosta de estar ali. Então eu fico muito grato por você também ter ficado na minha vida também, que eu É acho um que é isso que prazer. é A gente fica importante. distante um tempinho, né, mas a Tudo gente tá bem. sempre aqui. Sim, sim, a gente tem um relacionamento sem cobranças. É verdade, a gente consegue lidar com isso de uma maneira saudável, graças a Deus. Com Mas certeza. muito obrigada, sua presença foi muito Imagina. muito quista e muito prazerosa, tanto pra mim, espero que pra você também. O Raí é uma pessoa muito especial na minha vida, marcou realmente a minha vida de forma positiva, e eu digo que a minha trajetória não teria sido a mesma no momento em que eu encontrei ele. Então, eu sou muito grata pela vida dele, e eu espero que você tenha sentido um pouquinho da energia surreal que esse ser emana. Um pouquinho antes da gravação, o menino até tomou um choque de tanta energia que ele Muita energia. Muito obrigada pela sua presença. Segue o nosso canal, também comenta aqui o que você achou desse episódio. E dê sugestões para os próximos. Se você quer ver o Rai aqui de novo também, para poder falar sobre outro tema, fala. Ele vai adorar. Eu acho que você vai adorar, não Com vai? certeza, com certeza. Pois é, tô impondo pra ele já. Então já coloca aí também. E se você quiser saber sobre alguma outra coisa, quiser que a gente converse, traga outro tema pra nossa mesa, fala com a gente. Vai ser um prazer ter a sua contribuição também. E se você quer enviar a sua história, porque a gente também vai abrir um quadro aqui sobre histórias, você pode enviar para o Instagram, né, a sua história, ou para um e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Um beijo, um prazer te receber aqui e até a próxima.